Olá, boa noite. 8 de janeiro de 2023. Há um ano, golpistas invadiram os prédios dos três poderes em Brasília e arruinaram parte da história do Brasil. E por pouco não destruíram nossa democracia. Atos hoje em Brasília e em todo o país marcaram a vitória da democracia. Estamos aqui para manter viva a memória desse episódio que remete ao país que nós não queremos. Todos, absolutamente todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados. Essa turba de criminosos que invadiu estas mesmas dependências desrespeitou a vontade popular manifestada pelo voto. Isso é absolutamente inaceitável. As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade da urna brasileira, por que perder as eleições? Por que não pede para o seu partido renunciar todos os deputados e senadores que foram eleitos? Os 3 filhos dele que foram eleitos, por que não renunciam? Aqui no Rede TV News, a cobertura especial dos atos pela democracia, a punição dos golpistas, a união entre os poderes e o futuro das investigações. E mais, acidente entre caminhão e ônibus deixa 25 mortos na Bahia. Em apenas 3 dias, a campanha Salve Pedro atingiu a meta de R$2 milhões. Pedro tem 5 anos e foi diagnosticado com neuroblastoma, câncer em estágio avançado. Ele será submetido a um autotransplante de medula óssea e vai precisar de um medicamento importado que ainda não é oferecido pelo SUS. O menino é filho de Bruno Pereira, indigenista assassinado em 2022. Quem encabeçou a campanha foi a mãe do garoto, a antropóloga e diretora do Ministério dos Povos Indígenas, Beatriz Matos. Ela pede para as pessoas continuarem doando para o Instituto Anaju, uma ONG que cuida de crianças com a mesma doença. E na Bahia, um acidente entre um caminhão e um ônibus de turismo deixou 25 mortos e 7 feridos na noite do último domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles seguiam de Camaçari até Jacobina, no norte da Bahia. 21 vítimas estavam no ônibus e 4 no caminhão. Não há informações sobre o estado de saúde dos 7 feridos. A Prefeitura de Jacobina decretou 7 dias de luto oficial. Um velório coletivo será realizado no ginásio de esportes do município. Uma quadrilha foi presa no Rio de Janeiro suspeita de realizar procedimentos estéticos ilegais. Segundo a polícia, os suspeitos realizavam cirurgias como lipoaspiração e implantes de silicone, mas sem profissionais capacitados nem estrutura para eventuais intercorrências. As investigações começaram após a denúncia de uma paciente que ficou com graves sequelas. Uma das vítimas desse grupo é uma mulher que já está há 3 meses internada. Ela teve sérias sequelas em razão de uma cirurgia feita pelo grupo, onde constava como médico pessoas sem habilitação na medicina e sem registro no CRM. 5 pessoas foram presas, entre elas Almir da Silveira Júnior, apontado como proprietário da clínica Plástica Day, que fica na Baixada Fluminense. Ele é o responsável por fazer os procedimentos. Segundo a polícia, Almir se passava por médico, mas, na verdade, é eletricista. A mulher dele, Rafaela da Silveira, também foi presa. Foram presos ainda o médico peruano Javier Garcia e um colombiano, Jean Teles, que faziam parte do esquema, além de Antônia Araújo, que é esteticista e atuava no tratamento pós-operatório. De acordo com as investigações, os serviços eram divulgados nas redes sociais e os valores cobrados eram muito abaixo dos praticados no mercado. Isso pode resultar num prejuízo muito maior se você tiver que fazer outra cirurgia, tiver que ficar internado, como é o caso dessa vítima desse inquérito, que já está 3 meses internada. As buscas pelo helicóptero desaparecido no litoral norte de São Paulo entraram hoje na 2ª semana.
Comandadas pela Força Aérea Brasileira, as equipes de resgate encontraram o lugar onde a aeronave teria feito um pouso de emergência no dia 31 de dezembro. Nenhum vestígio foi visto no local. O sinal do aparelho celular de uma das vítimas ajuda na procura pelo paradeiro do helicóptero e dos 4 ocupantes. O Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo, que auxilia a FAB, já soma mais de 50 horas de voos. Informações passadas pelo 190 e 193 também guiam as equipes de busca pela terra. E um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal fez um pouso forçado numa movimentada avenida de Belo Horizonte. Moradores registraram o momento em que a aeronave perdeu potência pouco depois da decolagem. O piloto faz uma manobra e bate no chão. O helicóptero transportava uma pessoa ferida em um acidente entre um caminhão e uma carreta. A vítima foi transportada de ambulância para o hospital. O corpo do tetracampeão mundial Zagallo foi enterrado com muitas homenagens no Rio de Janeiro. Logo cedo, era grande a movimentação na sede da CBF, na zona oeste do Rio de Janeiro, para prestar as últimas homenagens a Mário Jorge Lobo Zagallo. O velório aberto ao público teve início às 9h30 da manhã e se estendeu até o início da tarde. Um dos grandes ídolos do futebol e o único tetracampeão mundial foi lembrado com carinho por fãs, familiares e profissionais do esporte. É um pai maravilhoso, eu tenho 2 pais. O pai Mário Jorge e o pai Zagallo. É uma honra para mim. Eu sou grato de tudo que ele me ensinou, tudo que eu pude fazer por ele. A cerimônia foi realizada no Museu da Confederação e o público pôde conhecer a estátua de cera de Zagallo em tamanho real, inaugurada em 2022. Uma missa restrita a amigos e familiares foi realizada no museu às 2 da tarde. Em seguida, o velho Lobo foi levado em um carro do Corpo de Bombeiros para o cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul da cidade. O sepultamento aconteceu às 4 horas da tarde. Se hoje eu sou o homem que eu sou hoje, pela toda a minha história que todo mundo conhece, sem dúvida nenhuma ele foi minha referência. De tudo, É meu segundo pai. Zagallo morreu aos 92 anos no fim da noite de sexta-feira. Ele, que já vinha com a saúde fragilizada há alguns anos, estava internado desde o dia 26 de dezembro. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. Pelo que o Zagallo fez dentro de campo como atleta e como treinador, coordenador e como pessoa, é de uma inspiração para todos nós, para todos os atletas que estão iniciando, os atletas que já estão consolidados. Fica o nosso muito obrigada ao velho Lobo, que deixou um legado dentro e fora de campo que jamais será esquecido. Esse momento que eu estou testemunhando aqui agora. Não consigo, não consigo. O Brasil parou hoje para relembrar os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, que ocorreram uma semana depois da posse de Lula como presidente da República. Pois é, extremistas invadiram a Praça dos Três Poderes, vandalizaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional numa fracassada tentativa de golpe. Pois é, um ano depois, no dia de hoje, 8 de janeiro de 2024, políticos, cidadãos, autoridades fizeram em Brasília um grande ato em defesa da democracia e em todo o país. Aqui ao vivo com a gente está o nosso comentarista Kennedy Alencar, que vai nos ajudar a entender como tudo isso se desenrolou, né, Kennedy? Boa noite para você. Esse é um dia ambíguo, né? Um dia que a gente gostaria de esquecer, mas que não pode ser esquecido, né? Augusto, dia histórico, um dia que a nossa geração não vai esquecer e foi um desafio para a nossa geração e que as futuras gerações vão conhecer
vão lembrar, vão falar muito ainda. Boa noite para você, boa noite, Gabi, boa noite para quem está nos assistindo. Dia histórico. Boa noite, Kennedy. Bom, então vamos direto para Brasília saber como é que foi esse dia, né, de atos pela democracia, com a repórter Maria Ferreira, que acompanha tudo desde cedo, né, Maria? Boa noite para você. Cerimônias marcadas aí por declarações duras, né, contra os atos golpistas e a favor da democracia. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto, Kennedy e a todos que nos acompanham aqui no Rede TV News. O presidente Lula afirmou que não há perdão para quem atenta contra a democracia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamou os golpistas de inimigos da democracia e que a violência e o golpismo nunca serão tolerados. O presidente do TSE advertiu também que não se pode confundir paz e união com impunidade e esquecimento. A gente começou a sentir este clima já nas primeiras horas do dia aqui com intervenções no trânsito. Por segurança, o acesso à esplanada dos ministérios foi fechado às 6 da manhã. Mais de 2.000 policiais ao redor de toda essa região, aqui entre o Planalto, onde eu estou, mais atrás de mim o Congresso Nacional e ao meu lado direito o STF. A programação oficial começou à tarde. No Congresso Nacional, houve o ato Democracia Inabalada. Lá estiveram os representantes das principais instituições do Brasil e o presidente Lula chegou às 3 horas acompanhado da primeira-dama Janja da Silva. No STF, o palácio mais destruído pelos atos terroristas, ministros inauguraram a exposição após o 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. Eu acompanhei os 2 eventos e nós vamos ver os detalhes agora na reportagem. Antes da abertura da exposição, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu 1 minuto de silêncio para que todos pudessem ouvir o registro sonoro da invasão aos prédios públicos. A destruição provocada pelos vândalos também foi registrada em fotos e objetos que fazem parte da exposição após 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. A mostra será aberta ao público nesta terça-feira no edifício sede do STF. Após a inauguração, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o 8 de janeiro precisa sempre ser lembrado. Jamais esqueceremos, ministra Rosa. Estamos aqui para manter viva a memória desse episódio que remete ao país que nós não queremos. O país da intolerância, do desrespeito ao resultado eleitoral, da violência destrutiva contra as instituições. Um Brasil que não se parece com o Brasil. Barroso fez uma homenagem à ministra aposentada Rosa Weber, que era presidente do STF durante a tentativa de golpe. Ela lembrou a angústia que sentiu ao chegar ao prédio e ver tudo destruído, mas disse que o ataque também serviu para mostrar a força da democracia brasileira. A autoridade das instituições democráticas não está nos prédios, apesar da simbologia, e sim no espírito que as anima. E no caso do Supremo Tribunal Federal, na sua atuação como guarda da nossa lei fundamental, na defesa das liberdades fundamentais e dos valores democráticos e republicanos consagrados no texto da nossa Constituição Cidadã de 1988. Logo após a solenidade no Supremo Tribunal Federal, as autoridades vieram para o Congresso, onde foi realizado o ato Democracia Inabalada. O evento, que contou com a participação do presidente Lula, foi repleto de simbolismo e emoção. Réplicas da Constituição foram colocadas nas entradas dos prédios dos 3 poderes. Uma outra em tamanho natural, que havia sido roubada do STF, foi devolvida ao presidente da Corte, assim como a tapeçaria de Burle Marx, que havia sido danificada pelos vândalos. Nos discursos, autoridades ressaltaram a importância de manter a união do país e dos 3 poderes e de lembrar sempre dos ataques de 8 de janeiro como um alerta para a necessidade de se preservar a democracia.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que também é o relator das ações penais contra os vândalos, falou da necessidade de regulamentar as atividades nas redes sociais para combater o extremismo digital. Ele comparou as práticas à propaganda nazista do século passado e garantiu que a tentativa de golpe não ficará impune. Todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Os presidentes do Congresso e do STF lembraram que a tentativa de golpe foi também uma demonstração de desrespeito à população que respeita a democracia. Para além dos prejuízos materiais, essa turba de criminosos que invadiu estas mesmas dependências desrespeitou a vontade popular manifestada pelo voto. Isso é absolutamente inaceitável. Ninguém tem o monopólio do patriotismo, ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. O presidente Lula ressaltou que não pode haver perdão para quem atenta contra a democracia e falou sobre o que poderia ter ocorrido com o país se a tentativa de golpe tivesse dado certo. O Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e à desigualdade teria voltado à estaca zero. Nosso país estaria novamente isolado do mundo e a Amazônia em pouco tempo reduzida a cinzas para a boiada e o garimpo ilegal passarem. Lula lembrou a própria história para fazer uma defesa do sistema eleitoral brasileiro. Ninguém que disputou tanta eleição como eu, e nem tão pouco que perdeu também tanta como eu. As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade da urna brasileira, por que perder as eleições? Por que não pede para o seu partido renunciar todos os deputados e senadores que foram eleitos, os 3 filhos dele que foram eleitos, por que não renunciam? Pois é, e para voltar aí ao estúdio com vocês, eu queria fazer uma pergunta para o Kennedy. Essa reação do governo em juntar os 3 poderes para mostrar união frente ao movimento golpista de um ano atrás, prova que a democracia segue fortalecida? Maria, boa noite novamente para você. Prova sim, Maria. Foi uma vitória da democracia o que aconteceu em 8 de janeiro do ano passado. Houve ali uma tentativa real de acabar com a nossa democracia. E é importante que os poderes façam essa cerimônia como fizeram hoje, porque a memória histórica de um país ela é fundamental para evitar que atos desse tipo se repitam. É por isso que a gente lembra do golpe de 64, é por isso que será lembrado o 8 de janeiro de 2023, como eu estava conversando com o Augusto há pouco, sobre a questão das futuras gerações, que vão falar muito disso, isso vai entrar para os livros de história. E eu diria, entre os destaques aí desses discursos, do Alexandre de Moraes. Ele preside um inquérito que está investigando os atos golpistas. Para mim está muito claro que haverá uma punição aos mandantes, entre os quais o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso vai acontecer ao longo do ano, é provável que do final do ano para cá e começo do próximo ano a gente tenha aí alguma decisão concreta em relação a ele, porque ele planejou esses ataques. Então hoje é um dia que ficou muito claro no discurso de todos, será importante punir e é importante lembrar para que não se repita. Maria. É isso. E nós fomos às ruas, inclusive, para ouvir o sentimento da população sobre o 8 de janeiro. Veja na reportagem especial de Igor Damasceno. Um ato de vandalismo contra a democracia brasileira. Diria que é um ato de terrorismo. Achei aquele um absurdo, né? Recebi através da televisão, vi a informação e fiquei muito triste com a situação, né? As imagens do ataque em 8 de janeiro de 2023 chocaram o país e provocaram diferentes impressões diante da brutalidade dos vândalos. A cena do ataque e da pessoa que defeca
no STF, eu acho que eu posso considerar que é a cena, usando a palavra grotesca, exatamente para simbolizar isso. Essa é a mais deprimente de todas. Começam a tirar cadeiras do STF. Aquilo ali foi bem marcante porque é um patrimônio nosso. O que foi mais marcante para mim daquele dia foi que, assim, você via que tinha uma bagunça toda ali, tinha toda uma destruição ali, você não via policiamento, né? Você não via, né, a polícia intervindo, você não via em momento nenhum, tipo, vindo ajudar. Veio, né? Mas depois de muito tempo também. Espanto total. Eu liguei a televisão, estava de férias, quando vi aquela aberração, aquele terrorismo. No dia dos ataques, chegar aqui, à Praça dos Três Poderes, era perigoso. A violência tomou conta do centro de Brasília. As pessoas, armadas com barras de ferro e coquetel molotov, estavam dispostas a tudo. Jornalistas usaram disfarces para registrar o que estava acontecendo. O caos foi instalado na capital do país. Em pouco mais de 2 horas, os prédios que representam os 3 poderes brasileiros foram vandalizados por extremistas furiosos. Fiquei assim, incrédula, com uma atitude daquela de pessoas, apelação total, ridículas, não aceitando o real que o povo do Brasil quis. No Supremo Tribunal Federal, o prejuízo foi de 11 milhões de reais. No Palácio do Planalto, 4 milhões e 300 mil. No Senado, mais 4 milhões e 900 mil reais em estragos. Lula recebeu a notícia quando estava em Araraquara, no interior de São Paulo, em visita às áreas destruídas por uma forte chuva. Ele e a primeira-dama Janja da Silva estavam a caminho da região mais afetada. Foi o prefeito da cidade, Edinho Silva, quem avisou do quebra-quebra. Os dois estavam no mesmo carro. Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, o prefeito contou em detalhes como foi este momento. E nós estamos no trajeto em direção à área mais atingida pelas chuvas. No trajeto me liga o Stucker, Ricardo Stucker. Fotógrafo do presidente. E o Stucker me liga e fala assim, Edinho, mandei um vídeo aí para você. Mostra esse vídeo para o presidente. E aí eu abro o vídeo e vejo aquilo. Era o Congresso Nacional sendo destruído. Sim. E mostra o vídeo a ele. Ele fica indignado com aquilo. O que ele fala? Você lembra? Não, na hora pede telefonemas, né, para os ministros que estavam aqui em Brasília. Né, e as ligações começam a chegar e ele quer entender o que está acontecendo. Sim. E manifesta ali toda a leitura da gravidade que de fato estava explícita ali. Mostramos a ele a repercussão das TVs que estavam transmitindo ao vivo. Ele começa a acompanhar e aí a Janja mostra do celular dela o Palácio do Planalto sendo destruído, inclusive o 3º andar. A sala dela sendo destruída. A reação foi imediata. O presidente chamou a cúpula do governo e decidiu. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. Os chefes dos 3 poderes atravessaram a praça, num gesto de união. Esse gesto de vandalismo nunca deveria ter acontecido e destruir o prédio da Suprema Corte como destruído significa que nós não vamos dar trégua até descobrirmos quem foi o responsável que financiou tudo o que aconteceu nesse país. A então presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, chamou os servidores da corte para um abraço ao prédio do STF, o mais vandalizado pelos extremistas. 2.151 pessoas foram presas em flagrante. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado. O então secretário de Segurança Pública do DF também. E um mês depois, Anderson Torres foi preso nos Estados Unidos. Na casa dele, em Brasília, a polícia encontrou a minuta do golpe, com um decreto para estabelecer estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. E o governo decidiu trocar o comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda. Os dias passaram
e a reação em cadeia continuou. Até agora, 30 envolvidos nos atos foram condenados, com penas que variam entre 14 e 17 anos de prisão. Voto no sentido da condenação do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal. Foram 4 anos de sequências de fatos que foram concluídos ali. Então não tem um resumo breve daquilo. E sim uma sensação de desamparo, né? E uma sensação de como chegamos a tudo isso. Como chegamos a tudo isso? Volta para 2018 que a gente tem o resultado disso. É uma mancha, né, para os que se chamam patriotas, né? Ficou manchado esse ato patriota. É só a gente não ficar esperto e dar palco para maluco, né? Tudo que é patrimônio público, a gente tem que guardar, cuidar, né? A cabeça do ser humano ninguém entende, né? Eu não sei se é a situação do país, que cada dia que passa está difícil, mas acho que nada disso justifica. Pois é, Kennedy, assim, conversando com as pessoas, a surpresa foi o que deu o tom, né? Mas isso foi planejado, tem mandante. Qual é a sua avaliação sobre isso? Maria, a gente entende a surpresa porque o Bolsonaro já tinha fugido para os Estados Unidos, não quis passar a faixa para o Lula e porque a posse no dia 1º de janeiro aconteceu normalmente. Mas isso daí, esse ato, esse golpe, ele foi planejado. As raízes, claro, estão lá atrás, num golpe parlamentar, num impeachment sem crime de responsabilidade da Dilma, quando a Lava Jato demoniza a política, a Lava Jato encontra um esquema de corrupção endêmica, mas comete crime para combater o crime. E aí tem uma normalização do Bolsonaro em 2018, um autoritário de extrema direita, e ele ficou 4 anos, Gabi e Augusto, cultivando o golpe. A gente lembra do 7 de setembro, em ele ameaçado a golpe, ele criticar, xingar ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 30 de outubro de 2022, ele não reconhece o resultado da eleição, ele faz um discurso ali no Palácio da Alvorada dizendo que o povo é que vai decidir para onde as Forças Armadas vão e para onde ele iria, e os acampamentos golpistas foram tolerados pelas Forças Armadas. Vamos falar disso ainda. Portanto, isso foi construído. As pessoas se surpreenderam porque a democracia do Brasil tem 39 anos agora, desde a redemocratização, e ela sofreu uma ameaça grave em 8 de janeiro. E hoje, passados 365 dias, é comum perguntas como o que levou aquelas pessoas a atos tão extremos, como o 8 de janeiro vai estar nos livros de história. Por que tanto radicalismo? Nós fomos buscar estas respostas com pesquisadores, estudiosos e historiadores. A reportagem é de Franci Rodrigues. Não era só um simples protesto ou muito menos uma briga de rua. Era radicalismo. Além de intolerância, era ódio no debate público. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que matou o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloísio de Arruda. A polícia agora apura um possível crime de intolerância. Atos violentos por motivação política se revelam em números. 538 registros na eleição de 2020 e 577 na eleição de 2022. Era clara a estratégia deliberada da extrema-direita para espalhar ameaça de golpe com sugestão de fechamento do STF e, assim, atrair os seguidores de Bolsonaro. Tudo planejado no gabinete do ódio, onde saía até roteiro com ataque às mulheres. A sociologia explica que essa polarização é quase um ritual em período de mudanças. Uma briga entre dois lados, os que lutam para entrar e os que querem se manter no poder. E este confronto fica ainda mais acirrado quando a disputa é feita por progressistas que defendem pautas mais liberais, como o aborto e relações homoafetivas, e os conservadores não democratas, contrários a essas questões. Era esse o cenário na eleição presidencial de 2022. São vários fatores que possibilitaram o 8 de janeiro, desde fatores internacionais, como a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021,
como as próprias forças políticas nacionais. Não é um grupo homogêneo, né? Você tem grupos democratas dentro de alas mais conservadoras e grupos mais extremistas que não reconhecem, inclusive evocam, né, o artigo 142, exigindo a intervenção militar em um caso que não é sequer discutível. Para entender como o Brasil chegou a este ponto, basta ativar a memória. O impeachment de Dilma, Lula preso, fora da disputa presidencial de 2018. A extrema-direita se articula, faz o discurso da mudança, deixa clara a polarização entre democratas e fascistas autoritários. Usa as redes sociais para estimular insatisfação, seduz o eleitorado e Bolsonaro surge com uma legião de seguidores, cada vez mais radicais. O então candidato salta nas pesquisas após a facada em Juiz de Fora e um mês depois vence a eleição. É o presidente na pandemia, nega a vacina, omite socorro, se enfraquece. Diante da possibilidade de derrota em 2022, dissemina fake news sobre a segurança das urnas eletrônicas. Reúne embaixadores para afirmar sem provas que pode haver fraude no resultado da eleição. Bolsonaro é derrotado por Lula. O resultado causa uma grande revolta entre os apoiadores da extrema-direita. A nossa Constituição foi rasgada! A maioria formada por eleitores mais velhos, idosos que, em efeito manada, partem para o terrorismo. Eu arriscaria pensar na solidão também, porque na hora que eles foram para as portas dos quartéis, eles encontraram pessoas iguais a ele, e se sentiram, na cabeça deles, claro, e voltaram a se sentir protagonistas de uma situação, de uma história. Muitas vezes esses idosos, por exemplo, eles lembram da época da ditadura, porque era uma época que, como tinha censura, não tinha corrupção. Não é que não tinha corrupção, é que existiam censura dos meios de comunicação. Tem uma frase que era muito forte, que era: eu quero meu país de volta, eu quero a minha vida de volta. Quem venceu nas urnas comemorou a esperança. E os que perderam, inconformados, bloquearam rodovias, lotaram acampamentos, tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Armaram um atentado com bombas no aeroporto de Brasília. Foram várias ações coordenadas até chegar ao extremo. A primeira fase de um golpe de Estado é a conspiração. Isso estava acontecendo, inclusive, nas portas dos quartéis, né? Por todo o Brasil, que os militares permitiram que as pessoas acampassem nas portas dos quartéis e criassem um clima de conspiração. Os livros de história do futuro já têm os rabiscos dos primeiros capítulos sobre 8 de janeiro. Pesquisadores reconhecem os atos em Brasília como uma fracassada tentativa de golpe. Serão contados como atos golpistas ao nosso Estado Democrático de Direito. Nós tivemos um chefe do Executivo que estimulou esses atos após a derrota nas eleições de outubro de 2022. Vai estar na história justamente como um golpe de Estado, articulado também por um presidente da República que já está inelegível, por uma parte conservadora da população, mas não só conservadora, antidemocrática, ditatorial, que não aceita os trâmites da democracia. Se o presidente Lula tivesse, naquele momento, chamado a operação de garantia da lei e da ordem, essa fase do golpe de Estado teria se concretizado. Nós precisamos fazer uma coisa que um grande pensador do século XIX, que é o Tocqueville, dizia: nós precisamos transformar a democracia num hábito no coração dos brasileiros.
E falando ainda sobre o evento que aconteceu hoje, mais cedo, aqui em Brasília, os presidentes dos 3 poderes reforçaram a importância da união entre Executivo, Legislativo e Judiciário, justamente para evitar que novas tentativas de golpe sejam feitas, como demonstração de união logo após a solenidade. Lula e Pacheco posaram para fotos de mãos dadas em frente à réplica da Constituição que foi exibida na rampa do Congresso Nacional. Augusto, Gabi. Obrigada, Maria. Bom, Kennedy, fazendo então aí um balanço final, né, desse dia que foi marcado por atos em defesa da democracia, né? O que mais você acrescenta aí? Qual que é a sua avaliação dessa data histórica, né, que entrou para a história política do Brasil? Gabi, eu acrescentaria um erro da oposição. Ela perdeu hoje uma oportunidade. A reportagem que a gente acabou de ver da Franci Rodrigues é muito elucidativa. Ela deixa muito claro como a ameaça à democracia era real e como o Bolsonaro trabalhou nesse sentido. Quando a oposição, líderes importantes como os governadores de São Paulo, de Minas Gerais, parlamentares, não vão a esse ato, eles se associam ao golpismo. Eles deveriam ter deixado claro que eles não participam de nenhuma tentativa nesse sentido. O Brasil, Augusto, Gabi, precisa de uma direita democrática. É importante para a alternância de poder. O que a gente não precisa é de uma extrema-direita autoritária. Então, esse é um destaque, na minha opinião. O outro é a falta de responsabilização das Forças Armadas. Elas toleraram os acampamentos golpistas e tiveram uma negligência criminosa. E está passando meio batido a responsabilização dos militares. Eu acho que esses são os destaques finais meus aí, Augusto e Gabi. Perfeito, Kennedy. Obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigada, uma ótima noite para você. Valeu. Estamos de volta e vamos falar de esporte. Fim de semana movimentado na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O Dorival Júnior deixou o São Paulo para assumir a seleção brasileira. O Marcelo Duó está aqui para falar de tudo isso com a gente, né, Marcelo? Tudo bem, Augusto? Boa noite para você. Boa noite. Dorival Júnior, surpreendeu? É um bom nome para a seleção? É um bom nome. Acho que pelo que a gente tem aqui, Augusto, está mais do que bom. Boa noite. Boa noite também para você, Gabi, para você de casa. Os nomes que temos como técnicos brasileiros em atividade, o Dorival, sem dúvida, está na lista dos melhores. Talvez não tenha sido o melhor momento para ele aceitar, mas aí é um outro problema. É lá para o Rio de Janeiro que a gente vai, porque a CBF hoje recebeu a visita dos tios da FIFA. A FIFA que está de olho nessa movimentação. Edinaldo entra, Edinaldo sai, fica ou vai embora. O Tony Vendramini está ao vivo, direto da sede da Confederação Brasileira de Futebol, para falar um pouquinho mais dessa visita da FIFA ao Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, né, Tony? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Duó, Augusto, Gabi, boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, teve uma reunião importante aqui, né? E participaram dela o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, o diretor jurídico da FIFA, Emílio Garcia, e o gerente jurídico da Conmebol, que é o Rodrigo Aguirre. Depois desse encontro, o Emílio Garcia manifestou apoio ao Edinaldo. Ele disse que a FIFA está muito feliz e aliviada com a recondução do presidente ao cargo e com a volta da normalidade à entidade. Só que a gente sabe que a FIFA não admite interferência externa nas federações. Isso poderia até suspender a seleção brasileira das competições, né? Mas o Edinaldo acabou reconduzido. Só que isso aconteceu através de uma liminar concedida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. E essa decisão ainda precisa ser confirmada em plenária, que deve acontecer somente em fevereiro. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, está quebrando a cabeça para arrumar um treinador. É que Dorival Júnior se despediu do clube e foi para a seleção brasileira. Ele deixa o tricolor após conquistar o inédito título da Copa do Brasil. É uma satisfação, um prazer poder ter vivenciado um momento como esse dentro de um clube tão gigante. Missão cumprida. Lucas Moura, que renovou o contrato até 2026, postou nas redes sociais que a saída foi um duro golpe para todos, mas que, por outro lado, está feliz pela conquista dele. O goleiro Rafael endossa as palavras do atacante. Eu acho que o Dorival é um cara que tem uma história brilhante, que merece também ter o seu lugar na seleção. Os primeiros treinos da equipe nesse ano foram comandados por Milton Cruz e o filho do Dorival, Lucas Silvestre, que ajudará na transição para o novo treinador. 2 nomes estão sendo estudados para assumir o cargo. O do português Antônio Oliveira, que estava no Cuiabá, ou o de Thiago Carpini. Mas este leva desvantagem por ser mais jovem e por estar apenas 4 anos exercendo essa função no futebol. Já tinham sido consultados e recusaram o convite. O argentino Juan Pablo Voivoda
Voivoda, que não quis nem conversar porque está focado no projeto do Fortaleza, e o português Pedro Caixinha, que também preferiu continuar no Bragantino. Aí convidaram o coordenador Muricy Ramalho para trocar de cargo. Mas hoje o mandatário do tricolor fez uma postagem afirmando que Muricy é amigo, recusou o convite, mas continuará exercendo a função de coordenador técnico do clube. A busca pelo nome ideal continua, só resta saber quando essa novela vai acabar. Pro lado da CBF deve acabar amanhã, né, Tony? O Dorival deve estar aí no Rio de Janeiro para assinar a papelada toda e se acertar com a CBF. Você falava da parte política, o Fernando Fontana falou da parte futebolística, né, que é o que interessa ao amigo e amiga que está em casa. Quando que o Dorival deve estrear efetivamente como técnico da seleção brasileira? Nos próximos amistosos da seleção, né? A questão é que ele ainda tem que ser anunciado e esse anúncio ainda não foi feito. Ainda não houve nenhuma manifestação por parte da CBF, uma confirmação. Isso deve acontecer na quarta-feira. O Dorival deve ser apresentado na quarta-feira com um contrato até o final da Copa de 2026. Aí a questão que fica é quem vai ser o novo coordenador de seleções da CBF. A CBF convidou o Felipe Luiz, era o nome preferido, né? Ex-lateral esquerdo do Flamengo, da seleção brasileira, só que o Felipe Luiz recusou, ele quer seguir a carreira de treinador. Então a CBF agora corre atrás também de um nome para essa função, Tony, obrigado pelas suas informações aí direto do Rio de Janeiro e boa sorte ao Dorival, né, Gabi? Boa sorte para ele, para nossa seleção. Bom, vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil. O Igor Silveira está aqui para contar para a gente. Igor, a gente quer saber, esse calorão abafado vai continuar? Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha só, a terça-feira vai ser quente, abafada, mas tem previsão de chuva em boa parte do país. E a umidade e o calor que foram os responsáveis pela chuvarada que caiu hoje em São Paulo, viu? Quase 200 árvores caíram. No interior de São Paulo, uma árvore chegou a cair em cima de um carro e uma pessoa morreu. No Parque do Ibirapuera, uma marquise caiu e 4 pessoas ficaram feridas. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde delas. Amanhã ainda esquenta bastante em São Paulo, não muda muita coisa e tem previsão de chuva, como a gente vê aqui na tela. As máximas, olha, podem chegar aos 33 graus amanhã, 32 graus na quarta-feira e 30 graus na quinta-feira, todos os dias com previsão de chuva. Agora no Nordeste, o sol está garantido, por lá só deve chover em partes da Bahia. Mesmo assim, esquenta bastante, viu? A máxima pode chegar aos 33 graus. No sul do país, uma frente fria que vai ser responsável por essa mudança no tempo. Amanhã ainda esquenta. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 32 graus. Então é bom se preparar, porque vai chover bastante aí nos próximos dias, viu, Gabi? Augusto? Todo mundo avisado. Obrigado, Igor. Obrigada. Boa noite para você. Uma infestação de besouros tomou conta da cidade de Amapá, a cerca de 300 quilômetros da capital Macapá. Centenas de insetos invadiram as ruas e calçadas do município e moradores usaram até um carrinho e mão para retirar os insetos. Segundo especialistas, esse fenômeno é normal no início do ano por causa do movimento de cópula, mas em menores proporções. Os besouros buscam áreas mais propícias para a reprodução, migram para regiões menos chuvosas e mais iluminadas durante o chamado inverno amazônico. O nome é dado à época mais chuvosa e nublada na floresta, que geralmente acontece entre novembro e maio. A Polícia Federal fez mais uma fase da Operação Lesa Pátria contra suspeitos de participar dos atos antidemocráticos em 8 de janeiro do ano passado. Foram cumpridos 48 mandados para várias regiões do país. A operação começou no início da manhã no Distrito Federal e em 9 estados. Segundo a Polícia Federal, os alvos de hoje são os supostos financiadores dos atos antidemocráticos. Os policiais prenderam 2 pessoas preventivamente. Um dos presos é um empresário que teria fretado um ônibus do Rio de Janeiro por R$24 mil para levar manifestantes ao Distrito Federal. O outro é um policial militar de Rondônia. Os agentes também cumpriram 46 mandados de busca e apreensão, a maioria em Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Atos que lembraram dia 8 de janeiro aconteceram em diversas cidades do país. Representantes de movimentos populares e sindicais, além de partidos políticos,
organizaram uma série de atos para marcar 1 ano dos ataques golpistas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Em Belo Horizonte, o Ministério Público de Minas Gerais realizou o ato 8 de janeiro Nunca Mais. O evento reuniu procuradores e promotores, servidores públicos, políticos e representantes da sociedade civil. Na abertura da cerimônia, a pira da liberdade foi acesa. Os discursos reforçaram a importância da democracia para o país. No Recife, o ato em defesa da democracia aconteceu no monumento Tortura Nunca Mais, no centro da cidade. De acordo com a organização, mais de 1.000 pessoas participaram. Foi entregue um exemplar da Constituição de 1988 aos representantes do Poder Judiciário como forma de manifestar o fortalecimento do Estado de Direito. Na Bahia, parlamentares e representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário participaram do ato em defesa da democracia na Assembleia Legislativa do Estado. Em São Paulo, uma multidão se reuniu na Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte. Uma faixa precisou ser interditada. O ato foi organizado pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. Os manifestantes agitaram uma bandeira gigante do Brasil em prol da democracia. Bom, vamos voltar então a Brasília, que parou hoje para lembrar os atos golpistas, do ano passado e celebrou os eventos em defesa da democracia. Maria, tem alguma programação ainda por aí hoje? Conta pra gente. Oi, de novo, Gabi. Olha, as atividades oficiais terminaram às 5 da tarde. Mas quem passa aqui pela esplanada dos ministérios ainda pode ver uma projeção nas torres do Congresso Nacional. Desde ontem, a frase "A democracia nos une" e imagens da bandeira nacional estão sendo exibidas. A ação faz parte da programação para reforçar os valores da democracia e das instituições. E no começo da noite, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu uma mulher por ameaça de ato terrorista. Ela estava na área externa do Supremo Tribunal Federal no momento em que ministros da casa realizavam a abertura da exposição com imagens e objetos dos atos de 2023. Com ela, os militares apreenderam spray de pimenta e uma máquina de choque. Ela foi levada para a Polícia Federal. E esse foi o único registro policial nas proximidades aqui da Praça dos Três Poderes. E lembrando que, na época dos atentados, foram presas 1.430 pessoas. Até hoje, 30 réus foram condenados e receberam penas de até 17 anos de prisão. Segundo o STF, até abril, outras 146 ações ainda serão julgadas. Mas ainda restam outras 1.000 ações. Elas envolvem aquelas pessoas que ficaram acampadas em frente aos quartéis e que são acusadas de incitar o golpe. Além disso, 38 pessoas já assinaram um acordo de não persecução penal. Ou seja, elas admitem a culpa em troca de pagamento de multa. É isso. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. E a todos que estão nos acompanhando aqui no Rede TV News. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Maria. Obrigado pela sua cobertura nesse dia especial aí, direto de Brasília. E uma última notícia. O baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau, teve alta hoje do hospital. Ele vai continuar o tratamento numa clínica. Há cerca de 4 meses, o músico foi baleado na cabeça em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Então, o Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia nesta segunda-feira. Uma ótima noite para você. Boa noite. A gente se encontra aqui amanhã. Até lá. Tchau, tchau.